Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 do Açaí Atacadista. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.açaí.com.br, onde já se encontra disponível o release de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Açaí, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do açaí e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para a Gabriele Elu, diretora de Relações com Investidores. Olá, bom dia a todos e todas. Obrigada por participarem da nossa teleconferência de resultados do terceiro TRI. Vou apresentar os executivos que estão aqui hoje. Belmiro Gomes, nosso CEO, Aymar Giglo Júnior, nosso CFO, Anderson Castilho, VP de Operações, Vlamir dos Anjos, VP Comercial e Logística, Sandra Vicari, VP de Gestão de Gente e Sustentabilidade. Passo a palavra para o Belmiro para o início da apresentação. Obrigado, Gabi. Obrigado aos demais diretores que acompanham. Bom dia a todas e todos. Vamos falar, obviamente, dos números do terceiro trimestre, né? Um trimestre bem desafiador, pode colocar a primeira página, né, da apresentação. Do ponto de vista, acho que muito positivo da companhia. A companhia segue firme na sua trajetória de desalavancagem, né? Mesmo com esse ambiente mais restrito, que a gente vai se debruçar um pouco, falar um pouco mais sobre ele para frente, a companhia manteve a sua trajetória tanto de desalavancagem, chegando a um patamar de dívida, que é o menor patamar em relação à dívida EBITDA que a gente registra desde 2021, quando executou o projeto do Extra, né? E a companhia segue muito forte disso, aliado a um avanço de margem, mas principalmente nesse terceiro trimestre, um controle muito rígido do nível de despesa que, num cenário mais restrito, na nossa visão, ela ficou positiva porque ela cresce abaixo da inflação. Então, uma série de iniciativas feitas dentro do modelo operacional, né, dentro ao longo agora de 2025, eles deram resultado do ponto de vista de despesa dentro desse terceiro trimestre. Né? Nós trouxemos, como vocês viram no release e na apresentação, a visão de venda do quadrimestre. Ah, mas é porque outubro foi melhor? Não. A visão do quadrimestre, ela é uma visão justa, porque ela traz o efeito da campanha de aniversário. O ano passado nós fizemos uma campanha muito forte, que foi o aniversário de 50 anos do Açaí, e nesse ano, né, foi feita no terceiro trimestre, nos meses de agosto e setembro, iniciado, e nesse ano nós fizemos o deslocamento para o mês de outubro, que é o mês mesmo de aniversário do Açaí, né? Acabou acho que sendo positivo, porque setembro foi um mês muito difícil para vários setores de comércio, a gente vai olhar qual é a visão da companhia dentro disso. E aí vale um quadro que nós trouxemos no release, estamos dividindo com vocês, que é o quê? Separar os dois universos que compõem os clientes do Açaí. Né? Na realidade, são vários universos, uma vez que nós estamos expostos a todas as classes sociais, desde a classe AB até a classe E, e estamos expostos ao público B2B, que são os pequenos comércios que se abastecem conosco.
né, que representa aproximadamente 40, 45% da venda. Em alguns atacarejos chega a ser 50%, em outros 20%. O que nós vimos dentro desse trimestre? Né, acho que talvez uma das maiores diferenças de performance entre os setores e mesmo as lojas nossas que atendem a alta renda de setores que atendem a baixa renda. O que nós vimos, né? Dentro do nosso próprio fluxo de cliente consumidor, o fluxo permaneceu totalmente estável no terceiro TRI em relação ao ano passado, uma variação mínima de fluxo, o nível de trade-down muito equivalente ao que já vinha vindo no primeiro TRI, segundo TRI, ou praticamente sem alteração. Isso quando a gente olha o consumidor como um todo. Quando a gente separa esse consumidor por classe social, o que a gente vê? A classe A e B ganhando volume e a classe CDE ainda com a retração de volume e um aumento do nível de trade-down. Nesse trimestre, né, acho que o Brasil chegou ao maior patamar de juros, né, dos últimos 20 anos. Né, uma série de, acho que na nossa visão, né, levou, né, a um nível, né, de endividamento de famílias de 80 milhões de CPFs e 8 milhões também de CNPJs negativados, batendo agora em novembro um recorde, no momento que coincide uma taxa de juros de 15% mais elevada. E isso ficou muito visível quando a gente olha para os canais também que abastecem a baixa renda e que esses canais se abastecem conosco. Né? Quando a gente olha para o público B2B, ele apresenta maior retração de volume. Né? A última pesquisa da Nielsen do Q3, ela mostra uma diferença de performance em volume muito importante entre formatos de varejo que atendem às classes AB tiveram um aumento de volume de 2,7. Ao passo que formatos de varejo, que são normalmente os mini mercados, mercearia, os independentes, que se abastecem fortemente no atacarejo, tiveram uma regressão de volume no Q3 de 8,3. O bar teve uma regressão de 12% dentro do Q3, acho que provavelmente também a questão do metanol deve ter impactado um pouco mais forte também o Q3, vamos ver como que esse setor, se ele se mantém, e o food service teve uma queda de aproximadamente 6%. Né? Então, ou seja, nós estamos num patamar, né? Falar contra o juro alto, acho que você é mais um, mas a prática, assim, qual é a leitura que a gente faz? Né? A gente tem 17% da população que recebe a renda fixa, de uma massa aí de 8 trilhões de reais aplicado na renda fixa. Né? Ao passo que você tem 83% com serviço da dívida muito comprometida, com uma massa de dívida de meio trilhões de reais. Então, um patamar de juro real, que é o segundo maior do mundo, ele causa uma transferência de renda a bem da verdade. Você vê claramente os setores, né, ou formatos de negócio com a classe AB ganhando volume e a classe CDE perdendo capacidade de compra. Então, você tem um cenário onde você tem emprego, né, pleno emprego, mas massa de renda menor. Você tem um aumento de renda que chega nessa população CDE maior, mas um poder de compra disponível cada vez menor. Então, isso no nosso público B2C, ele tem muito pouco impacto, mas no público B2B, ele tem um impacto elevado. Os formatos, né? Então, por isso, quando a gente olha para qualquer número, o atacarejo, de modo geral, ele vai registrar nesse terceiro trimestre, porque ele está mais exposto às classes sociais mais baixas, um nível de performance misto. Uma soma entre a parte nossa que está atendendo a alta renda e a parte que está a baixa renda. Quando a gente olha para os outros formatos de varejo, quem atende a alta renda com melhor performance do que quem atende a baixa renda. Né? Então, a gente tem, né, uma quantidade grande de negativados, a gente observou que esse aumento do crédito, né, e esse aumento ele vem também em decorrência muito do consignado. O consignado acabou, né, que era acho, com a intenção de fazer uma troca de dívida por dívida mais barata, ele não é o que aconteceu. Em alguns casos ficou até maior, e o que se viu foi uma exposição maior a risco, com muitos, né, muitos consumidores e muitos até funcionários nossos com pagamento, né, zerado. Né? A despeito disso, qual foi a posição da companhia? Né? Nós vimos um mercado que não tem uma elasticidade, então onde a gente reflete muito do volume que esse B2B não comprou e focamos nos que já vínhamos focando, a desalavancagem da companhia, manutenção de margem, então isso fica visível, né? Com o EBIT dele sobe 0,2, mesmo com esse cenário, uma restrita de venda, que mostra o nível de resiliência do açaí. Né? Se olhar para uma mesmas lojas no patamar que está, se poderia esperar talvez que a margem tivesse caído, né? Que o nível de alavancagem tivesse. Isso, de fato, esse nível de queda de volume, ele não é suficientemente para impactar os objetivos. O lucro líquido ele está bem impactado pelo serviço da dívida, né? O terceiro trimestre, né? É o trimestre que reflete na sua totalidade a taxa Selic a 15%.
percentual de juros, quase 450 bips em relação ao terceiro TRI de 2024. Então, obviamente, o custo de serviço da dívida ele segue elevado. Mas, a despeito disso, a alavancagem da companhia, ela segue, obviamente, se o juro tivesse menor, a gente estaria desalavancando mais rápido. Ela segue a trajetória conforme a gente tinha divulgado, né? A gente viu que os números do varejo do terceiro TRI gerou uma série de preocupações, até nós soltamos um fato relevante um pouco antes, para dar essa visão, né, de que a companhia ela segue dentro do ritmo de desalavancagem. Pode avançar para a próxima página. Então, o lucro bruto, ele apresenta, né, uma melhoria ainda do lucro bruto, né, dado maturação de loja, principalmente a questão dos serviços acabaram ajudando bastante nós nessa melhoria do lucro bruto e também na hora que você diminui o mix de compra do B2B, que trabalhamos com margem menor, também você gera um efeito positivo na margem bruta. A despesa, acho que ela é o grande destaque do terceiro trimestre, né? Algumas iniciativas, como o self-checkout, que hoje já tem uma representatividade grande, né? Puderam nos ajudar do ponto de vista de produtividade, no cenário de turnover elevado e de falta de mão de obra. Então, a despesa, né, ela segue, né, olhando para o volume de venda, ela tem uma elevação, sobe mais que a venda, mas abaixo da inflação. E o destaque, na nossa visão, é o EBITDA, que sai de 5,5 para 5,7. Na visão, né, pós-IFRS, a gente chega a 7,6 de margem EBITDA. Então, é isso. Queria passar para o Aymar e avançar o próximo slide, que ele vai falar um pouco sobre dívida, sobre caixa. Né? Aymar, com você. Bom dia a todos. Complementando aí a explicação e a fala do Belmiro, a gente tem aqui nessa página algumas informações de geração de caixa, de dívida e de alavancagem, né? Eu acho que essa página mostra o quanto o açaí é resistente, mesmo a um momento mais difícil de venda, né? Quando a gente percebe que mesmo com essa evolução do terceiro TRI de vendas abaixo do que a gente gostaria, a gente ainda conseguiu reduzir a dívida líquida ano contra ano em 500 milhões de reais. Isso não é pouco, parte de uma geração de caixa operacional de 4,2 bi, né? Uma geração razoavelmente maior que a do segundo TRI, né? Pagando um CAPEX de 1,1 bi nos últimos 12 meses, ela fica com uma geração de caixa livre de 3,1 bilhões, paga o juro da dívida de 2,2 e melhora o caixa final em 900 milhões de reais. Quando a gente fala dos 500 milhões de redução de dívida líquida, é porque a gente desconta aqui a variação dos recebíveis e chega então aos 500 milhões. Mas antes dos recebíveis, a variação é de 900 milhões de reais. Quase 1 bilhão de reais de geração em 12 meses pós-serviços da dívida. Quando a gente vê um outro recorte dessa situação, a gente vê que a dívida líquida, a própria dívida bruta se reduziu também em 500 milhões, né? Ou seja, a gente agregou todo aquele juro ao longo de 12 meses, pagou todo o serviço da dívida e ela ainda assim, bruta, ficou menor também em 500 milhões. Não foi por um aumento de caixa, o caixa ficou muito parecido com o caixa do ano anterior, né? De forma que a dívida bruta também caiu. Acho que esse é um outro indicador importante. Não só a dívida líquida está caindo, mas também a dívida bruta, né? Eu vou mostrar no próximo chart o nosso fluxo de vencimentos e vou fazer mais alguns comentários sobre a dívida bruta. Aqui do nosso lado direito, fica muito claro que a alavancagem continua numa trajetória bastante forte se a gente imaginar que o nível de taxa de juros nos 2 últimos trimestres mudou muito do ponto de vista de comparação ano contra ano. Como o Belmiro falou, nesse terceiro TRI, o CDI efetivo do TRI é quase 40% maior que o CDI efetivo de um TRI, do mesmo TRI do ano passado, e ainda assim a trajetória de alavancagem
de desalavancagem continua reduzindo meio EBITDA aí no período, e a gente mantém, então, o guidance de alguma coisa próxima de 2,60 para o próximo trimestre, né? Se a gente for para o próximo slide, a gente tem as observações a respeito do resultado financeiro que sempre causa realmente um impacto negativo muito grande no lucro líquido em função desse tamanho de dívida, mas ainda assim é um resultado financeiro que cresce 23%, TRI, contra aquela variação de juros que a gente comentou de 40% TRI a TRI, né? Obviamente que se ainda que ele impacte vendas em 3,2% contra 2,6% em um ano atrás, ele realmente poderia, num caso muito piorado, se a gente não tivesse feito aí progressos na questão do endividamento e na questão da gestão de caixa, ele poderia sim ser maior se ele meramente tivesse seguido a variação de juros ano contra ano, né? Em termos de lucro líquido, a gente tem um lucro líquido de 195 bilhões no TRI, contra 198, refletindo ali o peso do resultado financeiro e um certo crédito de imposto de renda neste ano, fazendo com que o lucro líquido fique proporcionalmente maior do que se tivesse tido um débito de imposto de renda parecido com o do ano anterior, né? Ainda assim, ressalvadas todas as diferenças, um lucro líquido que se mantém em torno de 200 milhões nesses trimestres intermediários aqui do ano, né? Uma margem líquida em torno de 1,1%, né? Então, a gente acha que, mesmo no momento super complicado, a companhia desalavanca, a companhia continua com geração de caixa fortíssima, a companhia continua apresentando lucro líquido, mesmo depois de pagar 600 milhões num trimestre de encargos de despesa financeira líquida, vamos dizer assim, de forma que a gente entende esse resultado realmente como bastante resistente. No próximo slide, tem uma outra coisa que eu nunca perco de vista, que é o nosso fluxo de vencimento da dívida, inclusive quando vocês têm em mente a nossa geração de caixa ano a ano. A gente não precisou de dinheiro novo em 2025, não tem mais vencimentos em 2025, a gente fez um pré-pagamento ainda no terceiro TRI, que ajudou a alongar um pouquinho mais os vencimentos futuros, e a gente tem um fluxo de vencimentos em 2026 e 2027 que nos permite dizer, ou pelo menos inferir com um grande grau de segurança, para 26, praticamente 100% de segurança, que a gente não precisa de dinheiro novo de refinanciamentos nem em 26, nem em 27. Em 28 e 29, o volume realmente se concentra, mas lembrando que a própria capacidade de pagamento em termos de geração de caixa vai crescendo ao longo desses dois próximos anos, 26 e 27, e nós temos ainda 2 anos, nos 26 e 27, para continuar fazendo as nossas transações de alongamento de dívida. Então, a gente entende que esses 6,2 bi de 28, esses 5,3 bi de 29, como a gente não precisa de dinheiro novo em 26 e 27, a gente continuará fazendo transações de pré-pagamento, de forma também a diminuir essa concentração de vencimentos de 26, de 28 e 29 e jogar mais vencimentos para 30 e 31. De forma que, mesmo a necessidade de funding em 28 e 29, se houver, não será elevada. Tá? Acho que é isso que eu tinha para reafirmar sobre a capacidade financeira da companhia, que eu acho que é uma coisa que acaba dando, mesmo dentro de um cenário mais complexo, uma certa tranquilidade para nós. Belmiro. Obrigado, Edmar. Próximo slide para a Sandra Vicari, nossa VP de Gestão de Gerente, para falar sobre a parte de sustentabilidade,
com uma série de iniciativas que tem aí dentro de um tópico que é muito importante no momento que acontece, né, a COP30. Bom dia a todos e todas. Bem, falando um pouco da nossa estratégia de sustentabilidade, a gente segue avançando nessa estratégia, e aí falando um pouco do pilar de operações eficientes, onde está todo o trabalho nosso de combate às emissões e às mudanças climáticas, a gente lança aí uma meta pública para que a gente alcance até 2035 a redução do envio para aterros, né? A nossa intenção é chegar à meta de aterro zero, então, de envios para aterro zero, e a gente também segue avançando aí no reaproveitamento de resíduos da companhia. A gente aumentou aí as toneladas enviadas para compostagem, também no nosso programa Destino Certo a gente tem evoluído, hoje 96% das nossas lojas já estão no programa, e isso nos dá aí números muito positivos em relação ao nosso pilar de operações eficientes, que é o combate às mudanças climáticas. Quando a gente fala do pilar de gestão ética e transparente, a gente teve aí um reconhecimento importante no Anuário de Integridade ESG, fomos a primeira empresa de varejo alimentar no ranking. Então, assim, a gente segue firme aí atuando em relação às práticas éticas e responsáveis na companhia. E no pilar de desenvolvimento de pessoas, a gente segue avançando na nosso trabalho de diversidade e inclusão, com números bastante positivos, seja nas lideranças de pessoas negras, mulheres em cargos de liderança. Hoje a gente tem um número muito significativo de colaboradores migrantes e refugiados, mais de 1.000 colaboradores, e também continuamos aí atuando no combate à fome e aos nossos programas relacionados à segurança alimentar. A gente teve também um trabalho muito forte de envolver os nossos colaboradores em programas de voluntariado ao longo desse ano, especialmente nesse trimestre, com foco inclusive nas nossas regionais. E a gente teve agora em outubro o nosso prêmio da Academia Açaí, que é o trabalho que a gente faz de apoio ao empreendedorismo, e a gente teve aí a 8ª edição do prêmio, com mais de 2.100 empreendedores de alimentação recebendo apoio financeiro, capacitação, e a gente teve a etapa nacional aqui, agora em São Paulo. A gente também teve a premiação de categorias especiais, como tecnologia, inovação, sustentabilidade. E aí, nas 8 edições que nós já tivemos, a gente soma aí mais de 9.000 empreendedores premiados. Então, é um trabalho muito consistente de apoio ao empreendedorismo. Todos esses avanços aí têm tornado as nossas operações aí cada vez mais sustentáveis, têm fortalecido a nossa governança ética, e a gente vem aí avançando no cuidado e no desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes e que já fazem parte da nossa história. Ok? Passo para o Belmiro agora. Obrigado, Sandra. Bem, caminhando para o final da apresentação, acho que aí vale destacar de forma rápida, né, alguns reconhecimentos importantes da companhia, né, a Infomoney, né, que é um dos mais conceituados em termos de valorização, trouxe o açaí como a marca mais valiosa do varejo alimentar, avaliado em 12,2 bilhões de reais, né, assim, uma série de outros prêmios, o primeiro lugar entre as empresas mais admiradas pelos consumidores, 4º ano consecutivo no Top of Mind, né, como a marca mais lembrada nos setores de supermercado e atacado, e uma série de outros reconhecimentos importantes que a companhia tem nesse período. Pode passar para o próximo slide. Mas, falando um pouco para frente, né? O Açaí hoje é a maior e mais presente empresa brasileira no varejo alimentar, quando se olha exclusivamente a operação de atacarejo. É a marca mais valiosa. O fluxo nosso permanece totalmente estável, com 40 milhões de pessoas transitando, né, nas nossas lojas mensalmente, e a companhia chegou agora a 60% de penetração dos lares na Grande São Paulo, né? Então, isso abre espaço, né, a força da marca, e principalmente o volume, fluxo de cliente e a marca ser querida para uma série de projetos importantes para frente. A gente falou muito aqui, e deve ser o que nós vamos discutir, um pouco como que está o ambiente de consumo no curto prazo,
né, que está mais desafiador, mas a companhia tem uma série de avenidas de crescimento, seja na parte de saúde, né, que é algo que todo mundo sabe, a gente vem, né, e acreditamos, né, pelo fluxo de cliente que nós temos como um potencial importante, seja no própria linha de medicamento, mas vitaminas, suplementos e a própria HPC, que é a higiene pessoal, que foi farmacêutico. A companhia começa um projeto aproveitando, né, esse reconhecimento de marca, né, e no momento que você percebe, né, parte da população mais disposta a pegar produtos com preços melhores, é entrar um projeto muito relevante de marca própria, especialmente nas regiões onde nós temos um adensamento muito grande de loja com essa força de marca. À frente de serviços financeiros, nós estamos com um piloto na rua, já do ponto de vista, né, de teste com o público, né, B2B, né, nas maquininhas, e provavelmente até o final do ano a gente deve ter algumas novidades nesse quesito. É uma das principais alavancas de valor com esse fluxo que a companhia tem. E um reforço que a gente passa a fazer agora nos canais digitais, especialmente nas nossas parcerias, né, de Last Mile, com o próprio, né, iFood. É um volume que tem aumentado, a gente percebe, né, uma adesão cada vez maior do cliente e uma logística menor feita pelos Last Mile do que se nós fôssemos fazer, né, inicialmente. Então, são essas grandes alavancas que tem pela frente. Há uma expectativa também, né, na medida que a gente viu, né, o quanto que tem sido desigual a performance nas classes sociais, que a isenção de imposto de renda, né, aprovada agora, ela deve trazer um alívio exatamente para esse público CDE que está gastando uma boa parte do seu orçamento com o serviço da dívida. É isso, volto a palavra para a Gabi e vamos abrir, se quiser também já abrir para perguntas e respostas. Podemos abrir o Q&A. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a nossa primeira pergunta vem da Daniela Eiger, XP. Dani, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho algumas do meu lado, vou fazer duas porque provavelmente vai ter um monte para deixar para o pessoal. A primeira, na verdade, é um follow-up desse seu último comentário, Belmiro. Eu queria entender um pouquinho melhor essa dinâmica de serviços financeiros, você comentou de implementação de maquininha, só entender exatamente o que seria isso, como que seria o contexto, se está dentro do Passaí, se é algo mais próprio, enfim, se você puder dar um pouquinho mais de informação, acho que esse ponto aqui não estava tanto no meu radar. E aí o meu segundo, acho que aí um pouco mais no contexto, né? Você trouxe, de fato, esse contexto desafiador, que, enfim, tem até certo ponto um espaço para você fazer alguma coisa, né? Eu acho que vocês têm feito muito bem o trabalho, tanto em margem bruta quanto no controle das despesas, mas é entender um pouquinho o que mais que dá para ser feito além desses projetos, mas no core business, né? Vamos dizer assim, acho que do lado de despesa, você ainda enxerga espaço para manter a despesa dessa forma, porque vocês estão muito enxuto muito tempo, né? Então, enfim, entender um pouquinho se isso ainda dá para imaginar que ela segue assim bem controlada, ou se em algum momento a gente deve ver algum tipo de aceleração. E aí do lado da loja em si, né, eu sei que você está trazendo novas categorias, mas o que mais que você consegue fazer, não sei se de repente até com os serviços financeiros, algum tipo de fomento, não necessariamente crédito, né, mas alguma coisa do lado de pagamento, tanto para B2C quanto para B2B, dado essa dificuldade de renda, acho que seria legal a gente entender um pouquinho melhor. Obrigada. Obrigado, Dani. Acho que indo ao contrário aqui, que é bem bastante o assunto. Falando da parte de vista de despesa, né? O Anderson está aí, acho que ele poderia até destacar, Anderson, acho que as frentes, iniciativas, como que a gente tem conseguido, né, colocar e manter esse patamar de despesa, e que, na nossa visão, sim, ele é, obviamente, sustentável. Claro, primeiro, bom dia, Dani. Acho boa pergunta. Acho que assim, despesa dentro do Assaí, você vê que ao longo dos anos é uma disciplina muito grande do time, né? A gente tem aí, não é uma única linha que a gente sempre fala, né? Acho que a gente tem várias frentes que a gente costuma trabalhar, e eu coloco sempre como ponto, como pilar principal disso aí, o cliente como foco central do negócio, porque não adianta a gente falar em enxugar despesa sem atender bem o nosso cliente, né? A gente tem algumas frentes em relação às despesas correntes do dia a dia, que a gente vai trabalhando para achar alternativa de ser mais eficiente, automatização, melhorar processo, que eu acho que a gente ganha com isso, sem perder a nossa produtividade.
A gente tem uma frente muito grande agora com o self-checkout, querendo ou não, olhando para esse cenário de mão de obra, ele passa a ser mais eficiente. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho praticamente 90% das lojas que já tem esse equipamento, né? Estamos falando em média de 6 até 12, dependendo da loja. Isso tem um ganho de produtividade muito grande. Isso traz para o cliente, principalmente o cliente de repositor, mas compras repositores, ou o próprio PJ também, que vem comprar ali de maneira muito rápida, o dono, principalmente o dono de restaurante, isso aí é um grande diferencial. Mas, assim, o que a gente tem como time? Eu acho que despesa dentro da companhia, isso está envolvido em todas as áreas da companhia. Não tem uma grande, única linha, entendeu, Dani? É um trabalho que a gente faz ao longo desses anos, pegar ao longo dos últimos 10 anos, a nossa despesa é bem estável, não vejo nada diferente para frente, a gente continua com a mesma dinâmica, o mesmo trabalho, buscando ser mais eficiente, buscando ser mais rápido em alguns processos, mas sem perder o foco no cliente, sem deixar de atender bem o nosso cliente. Acho que esse é o grande principal trabalho que a gente faz. Então, olhando para a despesa, para frente, não tem nada de diferente em relação ao que a gente vem fazendo. Espero Obrigado, ter Dani. respondido aí. Só um complemento, né? Quando a gente olha essa estabilidade do fluxo de consumidor, a gente viu que, obviamente, a gente já estava se preparando para um cenário onde a inflação, ela, obviamente, ela chegaria a um ponto de estabilidade, onde, né, as compras abastecedoras, elas perdem um pouco a atratividade e se aumenta o nível de compra repositoras. E isso a gente foi muito eficaz, a inclusão dos serviços que teve até muita crítica quando foi colocado, né, o caso do açougue, do café com pão, né, e mesmo depois agora o self-checkout, é para quê? Para quem busca um abastecimento rápido, ou seja, quem quiser vir fazer uma compra abastecedora, nós somos uma boa opção, mas quem quiser vir fazer uma compra repositora é uma boa opção, inclusive passando rapidamente no caixa. Há uma série de projetos, do ponto de vista de investimento, de usar tecnologia para manter a despesa sob controle, né? Além do self-checkout, é um outro dado, próprio fiscal remoto que está sendo usado, né? O avanço hoje das câmeras, né, e da transferência de dados em boa qualidade permite com que algumas funções que você tinha em loja elas possam ser feitas de forma centralizada, gerando uma diluição de custo. A gente tem avaliado isso também em outros departamentos. Então, há uma série de projetos que a companhia está fazendo nesse momento, alguns muito focado na parte do que nós chamamos de inovação, né, que são alguns projetos que eu destaquei. A gente deve dar mais destaque agora dentro do quarto trimestre, um pouco mais de detalhe, mas há muito em termos de eficiência, de produtividade. A gente começa agora um lab também de TI, acho que chegou o momento onde algumas frentes de inteligência artificial que nos têm ajudado no marketing, na produção de conteúdo, na produção de mídia, também possa ajudar do ponto de vista de produtividade também dentro das próprias áreas administrativas. Ponto de vista de serviço financeiro, nós, como todo mundo sabe, a gente tem uma sociedade, né, uma JV, né, junto com o GPA, Guia Varejo e Itaú, e que é de interesse comum de todos os sócios que a gente encerre essa sociedade, né, e com isso a gente está em negociação, né, acho que estamos muito próximos de concluir essa negociação, o que nos liberaria, parte hoje a gente já tem, que foi o caso, por exemplo, nós conseguimos, né, um waiver do Itaú para explorar a venda de máquina e conta digital para o público PJ, mas no consumidor final nós vemos uma oportunidade muito grande, seja do ponto de vista de venda de seguros, né, do ponto de vista de uma série de outros serviços financeiros, aproveitando o fluxo. Então, essa, né, uma parte está liberada, a gente está em piloto desse projeto agora com B2B, mas há uma expectativa de destravar um valor relevante da companhia com o B2C, especialmente nas classes sociais mais baixas. A gente não vê, nós não temos interesse nesse momento em aumentar nossa, por exemplo, concessão de crédito da nossa parte. A companhia está focada em desalavancagem e também porque ele não acredita que isso traria um volume maior de venda. Mas, junto com parcerias, talvez muito mais nichada para aquele perfil de público, seja o B2B, seja o B2C, há uma demanda, sim, por crédito, que isso poderia nos ajudar a ampliar vendas, Dani. Espero ter respondido sua pergunta. Não, super claro, Belmiro. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Luiz Guanais, BTG. Luiz, habilitaremos seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, Belmiro. Bom dia, Gabi. Né? Bom dia, Aymar. Eu tenho uma pergunta sobre a rentabilidade, tá? Pegando um pouco o gancho, né, do que você comentou de controle de despesas, né? Também, Belmiro, se você pudesse quebrar para a gente o caminho da desalavancagem, né, para o ano que vem. Vocês reforçaram, né, o guidance de desalavancagem da empresa, e parte disso tem a ver com a melhora de margem, né, também. Mas se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe em relação a CAPEX e capital de giro, né, que acabou sendo também um destaque, tá, nesse último TRI, acho que ajudaria bastante aqui nas nossas projeções. Obrigado.
Obrigado, Ganais, né? O caminho da desalavancagem, obviamente, tem um pedaço que não está na nossa mão, que é a taxa Selic, né? Que talvez teria, né, o maior componente, né? Depender. Mas o que está dentro da nossa mão, que é o perímetro gerenciável da companhia, primeiro, capital de giro. A gente, sinceramente, espera uma estabilidade. Obviamente, a gente sempre busca melhoria, mas a nossa visão é que, nesse momento, por exemplo, se a gente apertar mais prazo com os fornecedores, porque o juro alto está para todo mundo, né? Se provavelmente viria em preço. Então, o objetivo é manter essa disciplina do ponto de vista de capital de giro. No fechamento do terceiro TRI, a gente passou até um pouco mais estocado, porque o mês de aniversário ocorreria agora em outubro, e neste cenário que a gente tem visto, de principalmente o B2B, com esse volume, nós não, por exemplo, não vamos fazer nenhum nível de elevação de estoque, até porque esse cliente ele está muito pressionado em capital de giro, então ele repõe a quantidade de produto que ele vendeu, né? E o terceiro TRI, na nossa visão, ele foi um ponto, né? Não que a gente espera uma grande, né, melhoria, mas foi um ponto fora da curva, né? Alguns setores, principalmente o food service, em setembro ele foi muito negativo, né? O bar puxou quase 12% para baixo, né? E o bar, né, a gente viu aí a crise do metanol, mas ele impacta, né? Você tem uma série de efeitos. A pessoa não vai, ela também não pede a porção, né? E esse público é um público que nós temos uma penetração muito grande. Então, se bares e lanchonetes eles têm uma regressão, a gente acaba, infelizmente, refletindo isso, né, de forma muito rápida. Do ponto de vista de alavancagem, a gente também, o nível de investimento, a gente reduziu, até nós já tínhamos feito um aviso, né? Nesse ano mesmo, né, a gente tinha uma previsão de 1,2, talvez nem materialize isso, e para o próximo ano de 2026, pé bem restrito no nível de investimento. A previsão que a gente tem é de que ele seja no máximo 700 milhões, né, é o que nós temos em termos de projeto, as lojas novas, que são projetos importantes, alguns, praticamente todos os que têm projeto são feitos em build-to-suit para ter uma desalavancagem mais rápida. O objetivo, ao longo de 2026, é focar ainda mais a desalavancagem, uma vez que as taxas de juros permaneceram mais elevadas por um tempo do que a gente esperava. Não, acho que é isso, Guanais. Não sei se eu respondi, se tiver alguma dúvida. Não, tá excelente, Belmiro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Alexandre Namioka, Morgan Stanley. Alexandre, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Oi, bom dia pessoal, obrigado por pegarem a minha pergunta aqui. Talvez explorando um pouco mais aquele ponto da marca própria que você comentou no final da sua apresentação, Belmiro. Se você puder dar talvez um update em que estágio a gente está nessa iniciativa e quando a gente deve começar a ver o rollout dessa iniciativa aqui nas lojas. E talvez, dando um passo atrás aqui, eu acho que a gente focando bastante no resultado de curto prazo, mas eu acho que se a gente puder dar um passo atrás aqui, olhando mais numa base mais high level aqui, olhando para o cash and carry indústria como um todo, eu acho que ao longo dos últimos anos foi bem claro o movimento do cash and carry capturando vendas do hipermercado. Mas assim, eu acho que ao longo do ano passado vocês já começaram a falar um pouco mais do Cash and Carry, começando a capturar vendas de supermercados. Então eu queria talvez pegar um update sobre como que está a cabeça de vocês em relação ao movimento da indústria como um todo, não só do açaí, em relação a começar a capturar essas vendas de supermercados, né? Obrigado. Obrigado. Acho que indo de trás para frente aqui, né? O modelo do cash and carry, né, a gente sempre tenta deixar ele um pouco claro, porque às vezes se confunde, né, o caso do atacarejo com outros formatos de varejo. Lembrando que boa parte hoje da distribuição do Brasil para os pequenos comércios é feito pelos formatos que operam dentro do atacarejo, né? E o que a gente viu, né? Essa diferença de performance entre classes sociais era algo muito pesado. A política de juros altos, na nossa visão, o que ele já tem ocorrido? Você está num movimento muito forte hoje de transferência de renda de classe mais baixa para classe mais alta, né? Nós estamos num patamar de taxa de juros que provavelmente a própria taxa é inflacionária, porque falar o juro alto é necessário porque você não teria inflação, né, para baixa renda. Mas o que a gente tem visto, né? Porque às vezes, quando, talvez a economia olha todas as classes num pacote só. E aí, na média, o que você está vendo? Pressão em cima de serviço,
Por quê, né? A gente deve ter um pagamento esse ano no Brasil de mais de 600 bilhões de juros em renda fixa, que vai para 17% da população. Então, ele vai aumentar a compra e vai colocar pressão inflacionária, além de outros fatores que geram um juro inflacionário. Ao outro passo, que quando você olha para as classes CDE, só recorde de nível de endividamento mês sobre mês sobre mês sobre mês. Então, por isso que você cria, né? E o formato atacarejo, ele está muito mais exposto à baixa renda do que à alta renda. Quando a gente olha para formatos de varejo também expostos à baixa renda, a gente percebe que aí a performance foi até pior do que a do atacarejo, porque ele reflete totalmente aquele público, né? Então, por isso a gente trouxe a informação para destacar, né? E isso no curto prazo, né? Enquanto a taxa de juro permanecer elevada, acho que a gente deve continuar, como eu falei, tem algumas melhorias que é esperada, acho que a gente passa agora um pouco a crise do metanol, pega um período de final de ano onde o ambiente sempre de consumo é um pouco maior, né? Tem essa entrada, como mencionei anteriormente, da questão da isenção do IR, que vai ajudar exatamente, acho que esse público, acho que acha que boa parte disso vai para serviço de dívida, mas uma parte disso também deve vir para consumo, né? Então, ou seja, esse é o movimento que a gente vê da indústria, né? O projeto de marca própria, por que nós acreditamos que esse seja o momento, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. A dificuldade da marca própria no Brasil é porque, né? Se você olhar para o mapa que está atrás daqui da minha mesa, a gente tem distâncias muito elevadas, onde muitas vezes um produto de marca, né, feito com a indústria, um produto de marca própria, se eu tentar levar ele para o Nordeste, ele vai chegar mais caro por causa do custo logístico e as diferenças tributárias que existem, né, dentro do manicômio tributário brasileiro. Mas agora nós alcançamos um nível de taxa, nós estamos com 160 lojas no eixo Rio-São Paulo, que a tributação praticamente não tem problema, o custo logístico menos elevado. E uma força de marca tamanha na nossa visão, é que esse projeto agora, ele começa, a gente trouxe pessoas, né, profissionais com bastante expertise para isso, a expectativa é que no primeiro trimestre a gente já tenha produtos com a marca Açaí, esperamos que quem estiver ouvindo, por favor, vá na loja comprar, né? Que deve nos ajudar tanto a capturar margem e também a atender uma demanda do cliente que nesse momento ele está buscando por produtos de menor desembolso. A gente acredita que esse movimento de produto de menor desembolso ele é persistente, a gente tem visto ele não somente aqui no Brasil, mas em vários outros mercados. Espero ter respondido, Alexandre. Perfeito, Belmiro, muitíssimo obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Thales Granello, Safra. Thales, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Belmiro. Bom dia, Aimar. Bom dia, Gabi. Tenho uma dúvida aqui em relação ao CAPEX, né? Acho que você comentou para o ano que vem de 700 milhões e foco em BTS. Tem alguma discussão na companhia de talvez parar a expansão momentaneamente pelo ano que vem para acelerar a desalavancagem, dado esse nível de juros maior que não estava no cenário base provavelmente da última vez que vocês revisaram expansão, e também em relação à safra de lojas de 2023, ela está com um nível de vendas já parecido com a safra do legado, né, da pré-conversão, mas a margem ela está abaixo ali. Isso se deve basicamente pelo custo de aluguel dessas lojas, pela despesa de aluguel, ou tem algum outro fator que tem pesado, seja competição, algum outro fator que está fora do nosso radar aqui? Obrigado. E acho que de trás para frente a gente sim chegou a discutir, mas para você ter uma ideia, né, as lojas que estão sendo inauguradas agora, provavelmente, assim, com certeza elas serão as lojas com um dos melhores níveis de retorno que o Açaí já teve, porque são os projetos muito selecionados e são projetos que, para ter uma ideia, o valor do desembolso que a gente deve ter o ano que vem com as lojas novas, desses 700 milhões, 220 a 240 milhões seria que é a parte de equipamento. Todos os outros projetos que a gente fez, a gente estopou dentro do Land Bank, projetos que requeriam capital da companhia, seja para adquirir o terreno, seja para construir a loja, suspenso. Não vamos fazer investimento nesse sentido, como você bem falou, porque o juro ficou muito acima do que se esperava. Agora, principalmente praças onde nós temos uma maturação um pouco mais rápida, a gente provavelmente o ano que vem a gente abre esse número, né, das lojas que estão sendo inauguradas, a gente recebeu bastante questionamento nesse sentido, mas são pontos extremamente estratégicos. Nós abrimos agora, por exemplo, Osasco, praticamente nossa primeira loja em Osasco. Estamos inaugurando, né, na terça-feira em Utinga, né, aqui dentro de São Paulo, uma região onde não tem a marca do açaí. Então, quando a gente olha, e obviamente, né, como ela tem um baixo nível de investimento, o retorno dessas lojas vai ser elevado e, na nossa visão, elas têm um ramp-up
que justifica manter esse nível de abertura mesmo com esse cenário de juros. E os 200 milhões é importante, obviamente, na desalavancagem, mas ele também não seria relevante o suficiente, evitar esse investimento a ponto de tirar essas 10 lojas, essas 10 unidades que tem. Todas elas, com exceção de uma que nós estamos fazendo em Araguaína, né, no Tocantins, e uma outra em Goiânia, né, são projetos que já vinham sendo andados e são projetos que a marca saiu, retorno, performance, maturação, elas estão bem elevadas. Do parque de 23, sim, tem um peso aí muito elevado em aluguel, que acaba fazendo, a gente tem trabalhado para trazer esse parque também do ponto de vista de rentabilidade para o restante do parque da companhia. Mas é preciso talvez olhar o seguinte, o parque de 2025 e o de 2026, ele é um parque melhor do que o que nós tivemos. Eu sei que com o momento do atacarejo do mercado pode ter um ceticismo, a gente vai ter um prazer de mostrar isso lá na frente, mas ele é um parque de melhor performance, melhor ramp-up, por isso que nós estamos bem convictos em manter essas aberturas de loja. Tá certo, Belmiro, obrigado, super claro. Nossa próxima pergunta vem do Vitor Rogatz, Itaú BBA. Vitor, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, Belmiro, Armar, Gabi. A gente tem duas perguntas aqui. A primeira é, com esse outubro que já veio mais forte, que vocês comentaram, dá para pensar que o Q4, então, deveria apresentar um same-store sales bem parecido com o que vocês apresentaram no primeiro semestre? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, quando a gente pensa assim, no crescimento da categoria de higiene e beleza, como é que está esse crescimento? Assim, vocês sentem que, de alguma forma, vocês possam estar sendo impactado, o mercado de forma geral aqui, com a competição com marketplaces? Obrigado, pessoal. Tem um impacto, assim, dizendo assim, não pega nas classes sociais mais baixas, até pelo nível, mas pega na classe AB, né, os movimentos que têm sido feitos no par dos marketplaces. A gente também tem avaliado uma possível entrada também nesse nível de mercado, estamos estudando um pouco sobre isso, mas ele pega um pouco mais as classes sociais, ainda não é algo que é relevante do ponto de vista de volume, mas tem um impacto sim. Tanto que o movimento que nós fizemos, nós estamos em discussão do projeto de farmácia, porque, né, na nossa visão também, conseguir colocar uma farmácia em loja, ele também nos ajudaria nessa categoria que muitas vezes a pessoa vai no canal farmacêutico, né? Então, mais para os marketplaces, né, o que ele consegue entregar? Normalmente, produto não perecível de alto valor agregado, né, que se justifica, né, e que se tenha volume, né? Qualquer produto que começa a reduzir o valor agregado, especialmente, né, na linha de limpeza doméstica, né? Então, ele tem impacto, mas eu acho que hoje ele está tirando mais, talvez, do farma, para falar a verdade, do que do atacarejo. Acho que mais do farma e do super voltado à alta renda, né? Tanto que você olha o setor de farma, se você desconsidera o efeito das canetas emagrecedoras GLP-1, provavelmente você vai ver uma regressão. Isso fica visível se você olhar, por exemplo, na pesquisa Nielsen, que mostra o farma independente, que ainda não recebeu Monjaro para vender, com o farma que recebeu, né? Ou seja, né, as canetas emagrecedoras. Há uma diferença de performance gigantesca dos dois, né? Então você tem uma anomalia, né, dentro do farmacêutico nesse momento que acaba talvez distorcendo e trazendo o farma para um nível de performance diferente dos outros setores de varejo. E com a primeira pergunta, Belmiro, com relação a se dá para pensar que o quarto tri, o same-store sales deveria ser bem parecido com o primeiro semestre, dado que outubro foi bem forte? Sim, é a expectativa. Outubro ele veio mais forte, tem o efeito da campanha. Nós também estamos preparando uma série de outras ações em novembro e dezembro. O que dá para dizer assim? Obviamente é uma cautela da nossa parte, porque o setembro ninguém esperava o impacto que teve esse setembro, como ele foi para o mercado como um todo. Se você olhar praticamente quase todos os setores de comércio, né? Então, por isso é uma cautela, mas assim, né? Nós olhamos para ver quais são setores que estão regredindo. A gente espera que o bar seja um que possa recuperar um pouco, né, a performance, né? Não queremos gritar que é o nível do que manteve setembro, então sim, mas é uma expectativa nossa. Tem aí ações fortes na Black Friday, ações fortes para final do ano, mas obviamente a gente está sujeito muito a refletir o que esse público B2B. Então, a cautela da nossa parte, não dá para pegar outubro, porque teve a campanha como meio de sinalização. Esperamos que sim, tá? Desculpa, eu tinha esquecido dessa pergunta, Vitor. Imagina. Obrigado, Belmiro. Nossa próxima pergunta vem do Felipe Rached, Goldman Sachs. Felipe, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, Felipe, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta.
Eu queria explorar um pouco mais o tema dos self-checkouts. Eu entendo que eles ajudam principalmente nas compras de reposição, dado que eles têm um limite de itens relativamente baixo, né? Vocês conseguem abrir o percentual dos carrinhos que estão abaixo desse limite de itens e quanto que eles representam da receita da companhia? E aí, já fazendo um follow-up rápido em relação ao controle de despesas, quanto que o SG&A teria sido impactado se vocês conseguissem contratar para todas as vagas que estão em aberto? E já, talvez, linkando com as vendas, né? O quanto vocês acham que essa dificuldade de contratar funcionários, especialmente operadores de caixa, o quanto que isso pode estar impactando na proposta de valor do formato e quanto que isso pode estar penalizando as vendas? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Assim, né? Tem tido uma falta de mão de obra, acho que para o comércio como um todo, né? No caso, o que a gente, pelo menos o que nós percebemos é assim, né? O atacarejo também, como ele é nosso formato mais voltado ao público de média renda, há uma tolerância um pouco maior, né? Mas, obviamente, é difícil dizer o quanto está perdendo de venda, porque falta de pessoal, acho que tem sido uma geral para todos os setores de comércio, tem sido para o super, para o mini mercado, né? Para o atacarejo. O fato de ter um quadro maior numa loja de atacarejo, então, talvez você sinta com menor proporcionalidade uma falta de pessoal ou mesmo de absenteísmo do que, por exemplo, uma loja que opera com 20 colaboradores. No nosso caso, a gente opera com um quadro médio aí de 300 pessoas por loja, 200 e pouco, vai depender, obviamente, do tamanho da loja, mas, obviamente, tem um impacto. Na medida, né, o objetivo de colocar o self-checkout, ele tinha alguns objetivos. Ele, na nossa visão, era uma sequência dos serviços para tornar o modelo também atrativo para as compras repositoras e, obviamente, tirar uma pressão de quadro do ponto de vista da frente de caixa. Então, hoje, né, não em termos de venda, eu não gostaria de abrir o número, mas em termos de transações, a gente chega próximo a 20% dos tickets. Tem uma dispersão grande. Obviamente, um comerciante não vai passar no self-checkout. É que nós temos tanto cupons de 50, 60, 70, 100 reais, a cupons de 5 mil, 7 mil, 10 mil reais. Mas ele ajuda muito para tirar fila de loja, a percepção de fila de loja, né, o serviço self-checkout, e ajuda também na questão do quadro. Nosso nível, né, a gente vai registrar um turnover, né, assim como o comércio como um todo maior. A gente está com 95% do quadro completo. Nosso setor de gestão de gente tem feito um trabalho muito grande, bom, do ponto de vista, né, de conseguir repor as vagas, né, mas o mercado como um todo, as pessoas se endividam, gastam na Bet, precisa pedir a semana embora para poder pegar os acertos, para poder isso, e vai rolando de emprego em emprego, né? Então, mas a gente tem tido, acho que 95%. Se tivesse com o quadro, teria um aumento aí de 5% na despesa de pessoal, aproximadamente, isso vai dar 5 vezes 5,20 aproximadamente na despesa. Agora, é importante olhar que esse nível ele já vem persistente há pelo menos 2, 3 anos. Então, do ponto de vista de base, não teria muita diferença, Felipe. Perfeito. Obrigado, Belmiro. Muito claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Bob Ford, Bank of America. Bob, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por favor, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia e obrigado por pegar minha pergunta. Belmiro, nos podem dar uma atualização no aplicativo como ferramenta para impulsar vendas? E como está evoluindo o Treasure Hunt de vocês? E como estão pensando no Black Friday e Natal? Obrigado, Bob. Nós fizemos uma mudança, até trouxemos uma outra pessoa agora na parte de Nenaltion, na Black Friday mesmo. Então, tem um conjunto de mala aí bem barato, quem quiser comprar nas lojas do Açaí. Então, a gente já tem produtos, né? A boa parte deles foram recebidos agora no final do terceiro trimestre e vão estar em loja, principalmente para Black Friday, e principalmente a partir do próximo ano, né? São produtos diferentes, obviamente que nós vamos começar esse teste nessas categorias. Tem alguns que são voltados para classes sociais mais elevada e outros para classe mais baixa. Mas para ter uma ideia, a gente deve vender aí, não dá para anunciar o preço antes aqui, né? Mas quem puder conhecer a loja vai ver um conjunto de mala por um preço espetacular, para falar a verdade. Então, são uma série, um dos exemplos dos itens que devem entrar daqui para frente, assim como outros itens de utensílios domésticos, de copo, de jogo de panela, da parte, né, que nós fizemos a importação e esses produtos já estão disponíveis em loja. O app, né, ele tem uma taxa de penetração muito forte, a gente deu os números, estamos hoje com 21 milhões de clientes cadastrados, sendo 16 milhões contactáveis, né? Então, os níveis mesmo, nós acabamos agora a campanha mês de outubro, né, que ela tinha sorteio de R$1 milhão e compra grátis, que aumentou ainda mais a taxa de adesão, né? Tanto que essa base, né, que a gente está construindo, esse CRM, ele deve
na nossa visão, ser uma de base muito importante, por isso essa ansiedade nossa para o serviço financeiro, né? Porque isso vai nos permitir, né, explorar, né, 16 milhões de clientes contactáveis, já é uma das maiores bases de clientes que tem no Brasil. Então, ou seja, né, e um nível de fidelidade muito grande à marca, então ele nos abre uma série de avenidas de crescimento nesse sentido, Bob. Espero ter respondido a tua pergunta. Sim, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Luca Biasi, UBS. Luca, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Luca. Bom dia, pessoal. A maioria das nossas perguntas já foram respondidas, mas acho que seria interessante se vocês pudessem comentar se houve algum update em relação à medida cautelar emitida contra o GPA e o Cassino. Obrigado. Obrigado. Ainda está na fase que o juiz está ouvindo as partes e aí por isso a gente não pode comentar. A gente deve ter uma decisão, provavelmente, mas o juiz ainda está ouvindo as partes. Ele fez alguns requerimentos, pediu algumas outras avaliações, então esperamos ter algumas decisões, né, dentro desse sentido. A gente percebe, né, do ponto de vista das contingências do GPA, um esforço muito grande para realizar uma transação com o fisco para reduzir. Acho que eles destacaram isso no terceiro trimestre agora, né, que obviamente, né, é um tema que nós entendemos que não somos solidários de hipótese alguma, a empresa sempre foi muito separada, mas obviamente se ele próprio consegue uma solução para isso, a gente enxerga como algo positivo, né? Enxergamos também como muito positivas as mudanças que tiveram no GPA agora, com um acionista controlador vindo do mercado nacional, isso sempre na nossa visão vai ser mais positivo, com um potencial muito grande. Então, a gente viu de forma muito positiva as mudanças que ocorreram recentemente dentro do GPA. Foi claro. Obrigado, Belmiro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Eric Huang, Santander. Eric, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Aqui do nosso lado, acho que queria tocar um pouco no ponto da margem bruta, né? A gente continua vendo aí uma evolução importante. Entender aqui um pouco como é que vocês olham para esse patamar de margem bruta em relação à sustentabilidade dele, e também oportunidades adicionais, né? Acho que parte disso vem de um parque em maturação, à medida que principalmente essas safras mais relevantes, né, de conversões vão chegando na maturidade. O que seriam alavancas adicionais aqui? O que a gente poderia pensar sobre a margem bruta de vocês aí para frente? Obrigado. Obrigado, Eric. Bem, a margem, né, tem um efeito, como eu acabei falando antes, né, que no fim, o fato do B2B ter reduzido compra, né, nós trabalhamos com dois preços na área de venda, aproximadamente, né, o preço a consumidor 17, 18, 19 de lucro bruto, o preço para comerciante, que na verdade não é comerciante, quem comprar quantidade em torno de 12%. À medida que cai o B2B, você já gera de fato uma melhoria na margem, que acontece de forma natural. E aí, junto a isso, né, uma série de medidas que nós fizemos do ponto de vista de precificação, primeiro tem conduzido um processo, um projeto, né, que vai melhorar bastante a nossa capacidade de pricing, né, porque quando a gente olha, né, de novo indo para a desigualdade social do Brasil, se a gente der um exemplo que eu gosto de dar, se você pegar a loja de Congonhas, que fica na frente do aeroporto de Congonhas, 2 quilômetros depois eu tenho a loja de Interlagos. 5 quilômetros depois, Cidade Dutra, na entrada do Grajaú. 8 quilômetros depois, tudo na mesma avenida. Teotônio Vilela. Você sai do nível de renda familiar aqui de R$20 mil mensal para um nível de em torno de 3 a 4 mil reais mensais. Então, ou seja, né, vai operar como se fossem países diferentes. Isso requer disciplina de sortimento diferente, precificação diferente, mas na nossa visão, principalmente essas lojas mais centrais e o nível hoje de serviço que nós entregamos nos permite melhorar, né, continuar uma evolução da margem bruta, obviamente olhando também para a competitividade. Né? Há uma expectativa também no projeto de marca própria que ele também deve trazer contribuições importantes do ponto de vista de margem bruta. Né? Então, a gente acredita que o patamar, pode ver que nós já atravessamos aí, né, ciclos, né, positivos, negativos, e a margem ela segue muito, 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 muito estável. Obrigado, Belmiro. Só fazer um follow-up nesse ponto, inclusive desse benefício aí, né, que o mix de B2B e B2C trouxe talvez para esse trimestre. Vocês conseguem quantificar isso só para ter um pouco mais de cor aqui nesse ponto?
É que assim, ele tem um impacto, né, aproximadamente, talvez de 0,10 aproximadamente 0,15, porque também, obviamente, na medida que o B2B reduziu o volume de compra, nós reduzimos um pouco os preços para eles. Mas, só que o que a gente observou, assim, esse cliente, obviamente, ele faz reposição. Se ele corta a venda, né, se ele tem uma queda no volume de venda, imediatamente, como o abastecimento dele é muito curto, né, o do food service mesmo, a gente tem cliente que vem praticamente todo dia, né, a média do food service, né, que a gente até apresentou no Investor Day do ano passado, foi de 172 visitas por ano. Então, praticamente um dia sim, um dia não, quase todo dia esse cliente está na loja. Reduziu o volume, ele reduz imediatamente. E no caso do food service, não adianta você reduzir preço. Por quê? Se você reduzir o preço da mussarela, reduzir o preço do presunto e ele não for, ele é um produto que é perecível. Né? Por exemplo, hortifruti, por exemplo, é produto perecível. Se ele não tem demanda, se, por exemplo, a pizzaria tem uma queda no volume de pizza entrega, tão simples quanto ele reduz de forma imediata e preço não move, né? As disputas por preço é muito mais para você disputar com outros atacarejo do que necessariamente fazer com que o cliente tenha um aumento de volume. Super claro. Obrigado, Belmiro. Nossa próxima pergunta vem do Joseph Giordano, JP Morgan. Joseph, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Eu queria explorar dois tópicos aqui. Acho que o primeiro deles é voltando um pouquinho na questão de top line, olhando mais para o fim do ano. A gente teve essa performance de outubro, por óbvio, como vocês comentaram, não 100% comparável, dado o aniversário. Eu queria entender o que vocês estão enxergando do lado de inflação de alimentos, né? Quando a gente olha o terceiro tri, a gente ainda teve um gap, né, comparado ano contra ano favorável. Então, assim, era 2 pontos favorável, agora talvez isso aqui vire, né? A tua base de food inflation do same store do quarto tri do ano passado talvez é muito mais forte. Então, eu queria entender como é que vocês enxergam essa questão de ticket, se você já consegue ver de alguma maneira, né, trade-up, pelo que eu entendi, não. A segunda pergunta ela vai um pouco na questão da subvenção, entender na parte do imposto se esse nível um pouquinho mais alto do que a gente viu ao longo do primeiro semestre, ele deveria ser recorrente. Obrigado. Obrigado. O Emar vai responder depois. Eu vou falar a parte de inflação e ticket, depois o Emar responde a parte da subvenção. Né? Se tiver alguma dúvida, depois a gente volta aqui. Assim, infelizmente, obviamente, como eu falei, a gente não vê nenhum, né, trade-up, ao contrário, né? O que a gente vê é uma que tem chamado bastante atenção, porque o açaí ele tem uma taxa de penetração nas classes sociais muito igual, assim, muito equivalente, tá? Ou seja, a mesma taxa de penetração que nós temos na classe A, nós temos na B, na C, na D e na E. Né? Até por faixa etária, né? Um slide que a gente fez em algumas apresentações que chama bastante atenção. Então, quando a gente consegue ter uma visão, né, e o tempo que a gente está no mercado, né, de comportamento, né? A gente nunca tinha visto uma disparidade tão grande entre as classes sociais no Brasil como tem sido visto agora. Ou seja, você vê uma classe AB ganhando poder de compra, ganhando volume, algumas categorias de produto de valor agregado aumentando venda, e quando você olha na outra ponta extrema, um trade-out significativo que ainda está persistente. Né? Tanto que se você observar, né, o volume desse AS tradicional, né, que a Nielsen traz, que não é o cara que dá dado para a Nielsen, eles pegam pelo home scan, ou os independentes, uma queda de 8% de volume é uma queda relevante, é naquele comércio pequeno que está próximo de casa, que não era esperado. Então, esse cliente que se abastece conosco. Então o que a gente vê é um cenário de cautela no top line, por quê? Né? O patamar de juros, a gente percebe que a última pancada que faltava foi essa do consignado, que aí deu, né, num pico em agosto, setembro, a pessoa se deparou com o tamanho da dívida que de fato ele tem. Então, a gente imagina que esse movimento ele ainda é persistente, obviamente que nós estamos com uma série de iniciativas, que setembro talvez tenha sido um mês um pouco fora da curva, né, talvez do ponto de vista negativo. Então, a gente espera um quarto trimestre melhor do que nós tivemos no terceiro tri. Mas nada também, ou seja, porque as questões estruturais que estão levando a isso, que é na nossa visão, essa perda de poder de compra, a gente já falou anteriormente das bets, do juro, principalmente que veio agora, ele vai continuar. E aí os dados são difíceis de analisar, porque, como eu falei, como você vê uma transferência de renda entre as classes, aumentando a desigualdade, e a classe maior aumentando o poder de compra, você gera uma pressão. Por isso que o juro, na nossa visão, ele já está num ponto que ele mesmo pode estar sendo inflacionário e talvez não tem setor melhor para mostrar o que acontece na economia do que o setor alimentar.
né? E o Brasil, como a gente gosta de sempre chamar, é um país, infelizmente, de desigualdades sociais, né? Então, há um movimento muito desigual acontecendo, né, dentro desse momento. Então, nesse público, a gente imagina que ele vai manter volume, né? Nós estamos registrando aumento de venda para os públicos de classes sociais mais elevada e algum foco, mas por isso a cautela agora em dar qualquer sinalização para o quarto trimestre. O que a gente não enxerga de risco? Trajetória de desalavancagem, margem, controle do nível de despesa da companhia. Acho que o terceiro trio, o que ele mostra principalmente, é que mesmo num patamar de venda, sinceramente, abaixo do que nós esperávamos, que o mercado esperava, a gente tentando entender, não perder margem, não deixamos de desalavancar. Obviamente, a desalavancagem também poderia estar acontecendo de forma mais rápida. Acho que é isso, Joseph. Perfeito, obrigado. E a questão da subvenção? Quanto à subvenção, Joseph, bom dia, boa tarde já. A gente teve, então, um extemporâneo de 34 milhões, que foi lá de períodos anteriores e tal, mas, do ponto de vista de recorrência, continuaremos com cerca de 10 milhões por trimestre, tá? Como já tínhamos até falado nesse número, não há nada que mude essa tendência normal de recorrência, a não ser, eventualmente, alguma outra coisa extemporânea que não tem no radar no imposto de renda. Perfeito, Não sei obrigado. se respondi. Ok. Nossa próxima pergunta vem do Pedro Pinto, Bradesco BBI. Pedro, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Duas bem rápidas do meu lado. Um follow-up em relação à questão da medida cautelar, né? Só queria saber em relação a timing, porque quando a gente falou, mais ou menos tem um pouco mais de 30 dias, existia justamente 30 dias para as companhias darem os pareceres. Claro que depende de quando ajuiza o pedido e tudo mais. Eu queria saber se a gente deveria ser nos próximos dias alguma resposta. Eu queria ter uma noção de timing melhor aqui. Essa é a primeira. E a segunda é sobre talvez calendarização de CAPEX, né? Assim, a gente vê o que foi feito de CAPEX year to date vis-à-vis o guidance. Vocês falam que vão honrar aqui a questão de alavancagem, a geração de caixa ela está se materializando. Belmiro comentou, né, que talvez não chegue em 1,2 bi de CAPEX esse ano e dos 700 ano que vem. Mas eu queria saber se tem chance de ser abaixo do 1 bi, que é o low do range, se alguma coisa fica para o ano que vem. Enfim, queria entender um pouco melhor essa questão, se essa alavanca ela se preserva ou de fato a companhia está fazendo mais, suspendendo mais projetos, jogando para frente. São esses meus pontos. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obviamente, sim, nós fizemos uma série de esforços para reduzir o volume de CAPEX em um projeto mesmo de faturamento direto, que a gente chama de PMG, que é um modelo de contratação que nos ajudou a reduzir relativamente bem o custo de obra. Ainda não temos o fechamento do quarto TRI, porque as lojas estão inaugurando agora, mas os patamares que a gente deu são os patamares máximos de investimento. Pode ser que eles fiquem inferiores ao que a gente destacou, mas a gente gostaria que o mercado trabalhasse com esse número, até porque, assim, algumas iniciativas que nós fizemos nesse sentido ainda não estão totalmente, né, garantidas ou capturadas, mas são números máximos de investimento que poderiam ser feitos. Pode ser que ele fica menor do que isso, mas no momento é o máximo que a gente poderia mesmo falar, que se trabalha sim, né? Obviamente, vocês viram o esforço da companhia, a gente tem avaliado uma série de outras medidas também que possam ajudar na trajetória de desalavancagem, né? A gente é um grande gerador de caixa Açaí, né? Desde que nós começamos a administração, nunca recebi sequer R$1 de investimento, nem dos meus acionistas anteriores, nada. Tudo que essa companhia fez com geração de caixa própria, ainda tomamos uma dívida, né, gigantesca, como todo mundo sabe. Mas é difícil a gente ver metade dessa geração de caixa sendo consumido pelo custo da dívida, né? Ninguém esperava a Selic nesse patamar, né? Acho que fica uma lição importante do ponto de vista, né, da companhia, e a gente quer voltar a patamares confortáveis de caixa de dívida no menor espaço de tempo possível. Acredite, todas as iniciativas que puderem ser capturadas serão capturadas, algumas estão em avaliação, né? Então é o objetivo da companhia desalavancar o mais rápido possível. Da ação cautelar, né, é difícil falar porque você tem o prazo do juízo, a expectativa seria de mais 15 dias, aproximadamente, né, contando de hoje, pelo que os advogados nos sinalizaram,
né, das pedidas que o juiz fez, obviamente o juiz ele vai se cercar, né, o juízo, né, da maior quantidade de informação possível antes de decidir. A gente espera aí um prazo de mais 15 dias. Tá claríssimo. Obrigado, Belmiro. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem da Daniela Bretthauer, HSBC. Daniela, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia. Bom dia a todos. Estão me escutando? Sim, estamos escutando, Ah, Daniela. tá. Bom dia, Pode Belmiro. seguir. Duas perguntas, né? A primeira, eu queria explorar melhor a questão da dinâmica B2C e B2B que você apresentou. Alguns comentários eu achei bem interessante. Eu queria entender se o que você comentou da queda do ticket médio e a redução do volume dos pequenos comércios. A gente teve, que nem você comentou, a questão do metanol, das bebidas. Aliás, eu não sei se você pode abrir o peso de bebidas no seu mix total, mas eu queria entender como é que você está vendo essa tendência, assim, agora no início do quarto tri, e como é que você enxerga trabalhar esse mix de B2B e B2C em 2026? Vamos supor que, enfim, nada mude, que o juro só comece a baixar, sei lá por abril. Quais seriam umas ferramentas que você pode adotar para trabalhar melhor esses dois canais? Essa é a Os primeira canais, né? parte. Uhum. Acho que os dois canais, né, Daniela? Uma ótima pergunta. Assim, a gente divide quase em 8 subtipos, né? Porque quando a gente olha o B2C, dado que a nossa taxa de, assim, a participação na nossa venda, ela é incrível, que ela é muito, assim, muito próxima ao que cada uma das classes tem em poder de compra dentro do PIB brasileiro. Então, a gente consegue, né, ter uma visão muito elevada, né? Consegue ter uma visão muito elevada do que está acontecendo. Como eu falei, né? Eu nunca tinha visto um movimento tão, assim, de disparidade entre classe Ei, mais ei, alta. ei! Daniela, Tô aqui, desculpa, acho que desculpa. vazou um áudio aí, desculpa. Desculpa, meu cachorro, desculpa. Não, fica tranquilo. Uma coisa põe no mudo e aí a gente acalma o cachorro, né? Até ele, né? Vamos comprar ração também nas lojas do açaí. Mas assim, porque a gente nunca tinha visto um movimento tão diferente entre classes, né? E no nosso caso, por exemplo, mesmo aqueles comércios que atendem a alta renda, nós não tivemos impacto, mas o da baixa renda, que é o grosso da população do Brasil, né, foi muito acima do que a gente esperava, né? Na nossa visão, acho que a última foi essa questão do consignado, né? E um patamar de juro elevado, como eu falei, você está num movimento claro de transferência de renda, classe mais alta ganhando muito dinheiro na renda fixa, né? Uns poucos ganhando muito e muitos pagando essa conta com juro elevado, né? Só ver os índices de inadimplência que nós chegamos, né? Mas, ou seja, que então parte, acho que a gente vai continuar refletindo, porque esse comércio ele está com uma maior dificuldade, mas obviamente que num cenário desafiador como esse, que a gente faz revisão do ponto de vista de sortimento, a gente deve enxugar algumas categorias para focar, ter preço mais efetivo nos itens, para não ter muito do mesmo, né? Para itens que a gente consiga trabalhar. A questão do bar, do metanol, né? A participação não é relevante de bebida. Talvez a nossa questão é muito mais, ela é indireta, porque esses comércios, caso dos bares, lanchonetes, a bebida é um dos atrativos. O destilado, né, sempre foi uma categoria que nunca foi muito bem atendida pelo atacarejo por questões tributárias, descaminho, falsificações, que é quase um terço do mercado que acaba se comprando direto. Mas indiretamente nós vendemos produto para porção, uma série de outras coisas que as pessoas vão consumir, isso se abastece. Se tem uma redução, né? E aí se a gente olha, né, com a basta olhar talvez o resultado de duas companhias de cerveja agora no terceiro trimestre, tem uma redução importante no consumo, né? O alcoólico é uma categoria que vem caindo, né? O avanço das canetas emagrecedoras, o GLP-1, na nossa visão, vão
provocar ainda mais queda nessa categoria de produto, né? É algo que vai, na nossa visão, ser crescente. Então, o que nós temos feito é readequar o sortimento, parcerias com fornecedores para poder tirar essa diferença. Mas uma parte mesmo, acho que até enquanto o juro permanecer alto, você percebe o impacto. Há uma expectativa, acho que nossa e de quem atende a baixa renda, ou a média renda, né, que é uma isenção do IR. Nós esperamos que parte disso se converta para o consumo. Espero ter respondido, Daniela. E espero que o cachorro esteja mais calmo, hein? Sim, ficou claro, Belmiro. Deixa eu só fazer um follow-up aqui na pergunta sobre a questão da decisão da companhia de lançar, né, entrar nas marcas próprias. Dado que a companhia trabalha com já um número limitado de SKUs, como é que... Porque, assim, o seu próprio concorrente, né, também é muito resistente a entrar na marca própria. Aliás, nunca ofereceu, né, a marca própria. Então, queria, se você pudesse compartilhar com a gente, tipo assim, o time que você montou e quantos SKUs, ou se vão ser só algumas categorias. Tipo assim, isso vai... Você acha que no NET isso vai trazer muito mais do que o investimento nessa estrutura de sourcing para fazer essas marcas próprias? Porque me surpreendeu essa iniciativa, esse anúncio. Bem, né, como diria, né, Darwin, né, sobrevivência não é do mais forte, mas o melhor que se adequa às mudanças, né? O açaí ele sempre foi o formato mais inovador, mesmo que às vezes isso possa desafiar, né, o senso comum. Foi assim quando a gente implantou os serviços, as lojas em regiões mais centrais. Sinceramente, se há 10, 12 anos atrás alguém falasse que podia ter êxito uma loja na região ali de Congonhas, falaria que seria impossível, uma loja daquele porte, daquele tamanho, né? E nós conseguimos atender e adentrar as classes sociais mais elevadas. Marca própria, ela é uma realidade no mundo inteiro. Se você observar, ela só vem crescendo. O cenário que você tem, redução do poder de compra, sempre é um período que a marca própria ela cresce. No Brasil, obviamente, ele nunca foi muito bem por algumas características da nossa visão. Você precisa de uma escala muito maior do que em outros países, numa região específica, para conseguir que ele tenha sucesso, né? Mas na prática, se a gente observa, né, o atacarejo, né, na medida que o atacarejo cresce, a indústria, de modo geral, ela olhou para o nosso formato e falou: ah, que legal, esse cara tem um custo operacional mais baixo. Então, pode ser que ela tenha reduzido um pouco, né, os níveis de desconto. Marca própria ela vai ajudar, não somente no item de marca própria, a equilibrar isso, né? E com 60% de penetração que nós temos hoje nos domicílios da Grande São Paulo, a taxa que nós temos hoje, a força que a marca tem e, principalmente, o momento em que a população está disposta a produto de menor desembolso, nós acreditamos que o projeto, sim, ele vai ser agregador de margem. Então, os custos para isso, né? O Sérgio Leite, que é uma das pessoas mais experientes, nossa, ele foi destacado para essas frentes de inovação. A gente trouxe a Loiane, que é uma profissional com bastante tempo de mercado, com bastante conhecimento do projeto de marca própria, e mais um time para poder esse projeto ir avançar para adiante. Então, nós temos uma convicção que, olhando hoje, a marca Açaí é a marca mais valiosa do Brasil, dá uma credibilidade muito elevada, que sim, é o momento de nós entrarmos na marca própria, né? O Brasil é exceção, né, quando se olha, né? E acreditamos também que esse movimento, né, não que ele seja simples, não que ele seja fácil, não estaríamos numa taxa de penetração no Brasil de 3%, mas nós acreditamos, nós temos as competências para, assim como mudamos outros paradigmas, que há 3 anos a gente vai estar falando de uma taxa de participação elevada. Acho que o momento é esse, né? Teve momentos que a gente olhou e falava não teria Eu aderência. lembro. Não teria aderência. E precisava de uma escala muito grande, precisava de uma escala gigantesca e não pode transportar o produto de baixo valor agregado. Não adianta. Se fizer um produto aqui em São Paulo, sinceramente de marca própria, tentar levar ele para Recife, só o que vai gastar de frete e o que vai pagar de imposto em fronteira vai ficar mais caro do que uma marca local. Então, por isso que o projeto, assim, ainda a gente não quer dar detalhes, porque ele não vai ser igual em todas as regiões do Brasil. Talvez tenha Entendi. região que, se não tiver fornecedor, você nem vai receber, ou só vai se for um produto importado que você consiga, porque senão você vai gastar em frete. Então, o objetivo não é fechar um álbum de figurinha com a marca própria, sair colocando a marca própria em todas as categorias, mas em categorias que elas cumpram alguns papéis. Seja
mais barato do que, obviamente, uma diferença relevante em relação à marca líder. Que ela consiga nos ajudar a também melhores negociações com as marcas que a gente tem hoje, né? E que elas consigam agregar, talvez no segundo momento, um maior nível de margem do que nós temos hoje trabalhado. Então, é uma busca, né? A gente está com todas as cautelas necessárias para esse projeto, mas acho que ele vai ser bem interessante, Daniela. A gente vai acompanhar e boa sorte aí no projeto. E obrigado pelas respostas. Obrigado, claro. Daniela, eu que agradeço. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Obrigado, Rodrigo. Bem, queria agradecer quem ficou aqui, acho que estendeu bastante pergunta, obviamente, um ambiente mais desafiador. Acho que as mensagens principais foram transmitidas, né? O Açaí é um modelo, né? É uma companhia, né, que sempre está inovando, criando, assim segue também, né? E que é muito estável do ponto de vista de geração de caixa, de desalavancagem, né? Então, estamos trabalhando para termos novidades, né? E esse movimento, né, que está hoje afetando essa questão de transferência de renda pelo juro alto, né? Acreditamos que isso deve estabilizar na medida do próximo ano. Muito obrigado a todas e todos. A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025 do Açaí está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.